Bom, gente, bom dia a todos presentes. Como o Márcio bem disse, venho da terra das mangueiras, cidade das mangueiras, da terra das castanhas, que é muito próxima da Araucária, muito marco e símbolo da nossa região. Então, que nós possamos, nesse momento, nos sintonizar com as bênçãos de Deus, que vem do alto e nos envolve neste momento em energias de paz. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui no centro, nessa Feira da Paz, trazendo algumas reflexões nessa conversa, nessa palestra, a qual eu agradeço mais pelo convite. Nessa cidade agora eu tenho feito alguns laços, algumas amizades que começou lá em 81, quando estive aqui pela primeira vez, e a partir daí o meu amor por Curitiba ele foi crescendo. Então, eu sabia que aqui nessa terra encontraria o início de tudo, de toda a minha caminhada, enquanto família, enquanto filho, que mora aqui, meus filhos. Tenho 2 netos que eu vim para o aniversário deles, completar agora 3 anos. Eu só os vi nascer, logo em seguida veio a pandemia. E pelas amizades aqui construídas, como Cris, a Cris estão presentes, João, e tantos outros, que a gente vem cultivando nessa caminhada, nessa vida espiritual. Então, eu digo a vocês que se eu treinei um pouquinho, não só pela emoção de estar aqui, mas pelo frio, que a máxima de vocês aqui é a nossa mínima de lá, Então, para nós, está frio, 20 graus, 18 graus, isso quando chove bastante. Porque Belém é uma cidade que só existe 2 estações. Aquela que quando não chove o dia todo, chove todo dia, Então, a umidade ela faz com que a temperatura ela baixe um pouco. E para nós, 20 graus, 22 graus é frio, O pessoal aproveita para se encasacar que nem eu estou aqui, Nem aqui em Curitiba, que a gente vê fazendo sozinho, o pessoal já sai de camiseta, já sai pela rua e eu estou empacotado. Mas é assim mesmo, É eu que vim me aquecer nesse frio, no calor da amizade construída aqui nesse espaço, E agora com vocês que me escutam. A mensagem de hoje, dos discípulos da conveniência, ela surgiu a partir de algumas reflexões que a espiritualidade amiga mantém conosco, a partir do trabalho de junto, em que num determinado momento a gente iria avançar no trabalho, o trabalho iria ganhar uma outra dimensão. E aí a espiritualidade fez conosco uma reflexão em que medida nós estávamos sendo coerentes com o trabalho, com aquilo que era o propósito do trabalho mediúnico, o auxílio não só aos encarnados, mas desencarnados, mas como que a gente fazia uso daquele conhecimento, daquele momento nas nossas vidas, Então, em que medida nós éramos coerentes ou convenientes com o trabalho na condução daquilo que era o nosso propósito. Então, essa reflexão nos fez pensar, que lembrando até os ensinamentos desse amigo espiritual, em que ele dizia que o trabalho mediúnico era o dever de casa, que a verdadeira lição, a verdadeira aula estava quando nós passávamos da porta do centro para fora. Então, ali realmente era a nossa vida. E um dado interessante que ele nos trazia nesse momento é que se nós, se o nosso grupo de trabalho desenvolvêssemos a atividade do amanhecer até o pôr do sol, atendendo diariamente, nós não atenderíamos a primeira fila. Ou seja, ele expressava naquele momento, dessa forma, que a dor e o sofrimento, tanto do lado daqui quanto do lado de lá, ela é imensa e ela cada vez mais vai se agudizando, nesses momentos em que a Terra vai expurgando todas essas matrizes de violência, de intolerância, esse momento de transição para um mundo de regeneração que já se avizinha. Thomas Merton, um monge católico e escritor do século XX, ele fez a seguinte afirmação:
que a distância mais longa é aquela entre a cabeça e o coração. Né? É a distância mais longa. Então, baseado nessa fala de Thomas Merton, nós podemos dizer que essa é a distância mais curta, mas a jornada para se alcançar, ou estabelecer a conexão entre um e outro, ela é longa, né? Ela é árdua. Né? Lembrando que o coração, onde está localizado o chakra cardíaco, né? Que é responsável pelo fluxo da energia do coração e onde se manifesta, se externaliza, né, as sensações dos sentimentos, seja ele bons ou não, né? Ele está localizado nessa região. E a cabeça, onde nós temos a localização de mais 3 chakras, né? O coronário, o central e o faríngeo, ele, podemos dizer que a cabeça é a sede do pensamento da razão, né? Que faz com que a gente estabeleça as nossas escolhas e saiba conduzir a nossa vida, né? Através do desenvolvimento da nossa inteligência. Então, a razão está centrada aqui no pensamento. E é no pensamento que nós estabelecemos tanto as conexões com as energias do alto, né, através do chakra coronário, como também estamos predispostos a receber as influências que não são tão boas assim. Né? Então nós vivemos nessa dualidade. Ora, sendo inspirados de acordo com a nossa sintonia pelos bons pensamentos, ora, estamos a mercê de pensamentos outros contrários a esse processo. Né? Então vivemos nessa dualidade, nessa luta que é permanente entre o homem velho, né? As matrizes que nós trazemos de desalinho das várias encarnações e que hoje buscamos superar nesse novo contato com a realidade espiritual, seja através da doutrina espírita, seja através de qualquer outro credo que trabalhe a mensagem de Jesus com seriedade. Né? E ao mesmo tempo buscamos esse homem novo, essa renovação. Então vivemos nesse embate permanentemente. Né? Eu costumo dizer que todo dia é dia de plantio e de colheita. Então a cada dia nós colhemos o resultado das nossas ações passadas, seja eram próximas ou distantes, né, de outras encarnações, mas ao mesmo tempo temos a oportunidade de semear, né, novas possibilidades para o futuro. Né? Há uma corrente na filosofia, né, que é muito interessante, chama-se a fenomenologia, e que para ela não existe o presente, o passado e o futuro como nós vivemos. Né? Existe o presente, porque o passado ele não existe mais. O que eu fiz há um minuto atrás, há 2 minutos, a outra encarnação já passou, isso não volta mais. Né? Que o momento vivido é o aqui e o agora. Esse é o momento mais importante da minha vida, em que eu posso, né, me trabalhar e renovar, buscar novos valores, em detrimento daqueles valores passados. Né? E o futuro é uma projeção, ou seja, poderá acontecer ou não. Né? O futuro, como diz o dito popular, só a Deus pertence. Mas nós podemos projetá-lo no aqui e no agora, nesse momento presente, né? Na maneira como eu estou conduzindo a minha vida, na maneira como eu expresso os meus pensamentos. Então essa corrente ela é muito interessante porque ela nos faz uma nova forma de nós subjetivarmos, né, a nossa vida, né, nessa ligação com o alto, com o conhecimento que já possuímos, todos nós, que buscamos na casa espírita, né, que temos acesso a esse conhecimento, o que fazemos dele? Como refletimos? Então a mente é esse local, esse espaço onde nós estabelecemos as nossas sintonias, né? Tanto na busca do melhor, daquilo que buscamos, no sentido de uma nova condição enquanto espírito, né? Encarnados, mediante os apelos, as ilusões que o mundo cria e que muitas vezes chegam até nós através das tentações, né? Porque elas tocam as nossas matrizes, as nossas mazelas, aquilo que está impresso na nossa consciência e que se manifesta muitas vezes no nosso corpo. Nós damos vazão a isso. Né? Nesse sentido, a conveniência, né, em detrimento da coerência, e a conveniência é aquilo que eu busco na satisfação primeiro das nossas necessidades.
né? Se nós pensarmos na lei de conservação, conforme nos apresenta o livro dos Espíritos, o sentido da vida é a primeira coisa que manifesta nos nossos momentos de perigo, né? Então, esse impulso pela vida. Então, algo que é imanente em cada um de nós, né? Lázaro, no Evangelho, no capítulo 11, quando ele trata no 38 sobre a lei de amor, ele diz o seguinte, que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. O amor. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, em sua origem, o homem só tem instintos, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, nós, na maioria, ainda transitamos nessa esfera do instinto e das sensações. Embora já existam em nós, latentes, os embriões do sentimento, né? Do amor que nós temos ainda, não na expressão de Lázaro, né? Como um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Mas um dia iremos alcançar, né, essa condição do amor incondicional conforme nos ensinou Jesus, né? Mas nós já temos em nós esse embrião do amor, o amor ainda próximo a nós, aquele amor ainda que dá o sentido, né, de pertencimento, seja na família, seja naquilo que a gente realiza, que a gente gosta de fazer, seja o amor pelos animais, né? Então, essa esfera do instinto, das sensações, ela já se encontra no outro patamar, né, que é o sentimento. Embora seja um sentimento ainda relativo às nossas conveniências, né? Então, aí nós vamos encontrar a matriz que se faz presente hoje, né? Essa relação de conveniência. Basta nós observarmos que a criança, né, desde o seu nascimento, ela repete toda a caminhada da humanidade, né? Ela vai desenvolvendo, né, os seus instintos, as suas sensações, as suas percepções, até atingir o estado de maturidade, né? Então ela reproduz, né, numa existência aquilo que a humanidade levou. Isso na visão de alguns autores, reproduzir até o momento atual. Então, é isso que Lázaro nos chama a atenção, né? Que nós, na nossa humanidade, ainda nos encontramos nessa fase de externalização dos instintos e das sensações, em que ainda predomina em nós a satisfação primeira das nossas necessidades, né? Mas que necessidades seriam essas? Qual o limite dela? Né? Aonde elas estão localizadas, né? E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 715, em relação ao necessário e ao supérfluo, em que Kardec, ao seguir a espiritualidade superior, faz a seguinte pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a espiritualidade responde, né? Aquele que é ponderado, ou seja, que é equilibrado, que é sereno, que é calmo, o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa, né? E essa experiência, por vezes, dolorosa, né? Às vezes a gente usa o dito popular, a gente paga para ver, né? A gente dá vazão a certas tentações, a gente sabe, nós já trazemos impresso na nossa consciência, né, na nossa existência passada, as situações onde nós falhamos. E aquilo se apresenta, né, na condição atual como medo, como insegurança, quando nós nos colocamos diante de situações que já nos levará a uma queda anterior e que provavelmente pode nos levar a uma queda no presente momento. Então essa é a sensação que se manifesta quando nós nos colocamos diante dessas situações já vivenciadas, né? Então o medo é importante nesse sentido. Não o medo que leva à síndrome do pânico, né? Porque aí isso já tem uma outra gradação. Mas aquele medo que é um alerta para a gente ficar atento, né, ao dar o próximo passo. Falei para vocês anteriormente que todo dia é dia de semeadura, né, e de colheita, né? Então nós vivemos a todo instante fazendo escolhas, né, decidindo a nossa caminhada, buscando aquilo que é melhor, o que nos convém, aquilo que não é bom. Cedemos muitas vezes, né, porque estamos ainda nesse processo evolutivo, né? E essa caminhada, por vezes, essa escolha é dolorosa, né? Por isso que é interessante, né? Como Deus é sábio, né?
Ele podia ter colocado o coração aqui em cima, né? E trazer o cérebro aqui para baixo, né? Mas a inversão é diferente, ou seja, a evolução ela se dá primeiro pelo quê? Pela inteligência. E através do desenvolvimento da inteligência, eu vou discernindo e trabalhando as minhas emoções, os meus sentimentos, né? Para, aos poucos, igualando esse patamar que Lázaro nos apresenta lá na lei de amor, né? Mas o cérebro está em cima, o coração está embaixo. Mas Jesus vem e faz essa ressignificação, né? Quando ele diz, né? Com o advento do Consolador, né? Espíritas, amai-vos, né? Espíritas, instruí-vos, né? Amai-vos com todo o conhecimento que a gente já possui, nós já podemos externalizar esse sentimento e ele já se faz presente em determinado momento na nossa vida. Mas é necessário que essa instrução ela amplie a nossa compreensão desse processo, né? Então, o advento do Consolador, ele vem para ampliar os horizontes de compreensão, da nossa compreensão em relação à vida, não só a presente, mas a vida futura, né? E o advento do Consolador, essa chamada, ela vai se apresentar também em outros credos religiosos, de outras formas, de outras maneiras, mas é um convite permanente, porque hoje nós vivemos a convergência de todas as forças espirituais para levar o homem a esse despertar da sua própria natureza, de compreender que ele é um espírito vivenciando experiências no corpo com o intuito de atingir um determinado objetivo que é a perfeição embora relativa, né? Mas nós ainda trabalhamos o contrário, né? Ainda tornamos as religiões convenientes às nossas buscas, né? Queremos muitas vezes o milagre dos santos, né? Como eu costumo conversar com a minha esposa, troca ideia muito sobre isso, né? Porque ela vem de uma experiência católica, depois ela entra no espiritismo e ela tem uma mediunidade extensiva, né? Eles trabalham juntos. Então a gente conversa muito, estuda e vai compreendendo melhor esse processo, né? Aí ela costuma dizer que a gente quer o milagre do santo, né? Mas a gente não quer fazer o esforço que o santo fez para se santificar, através da renúncia, né? Através da benevolência, da abnegação, do trabalho no bem, na superação de si mesmo, né? Se eu quero saber como é que os santos se santificaram, eu conheço a história deles, né? Então, a gente costuma assistir de vez em quando assistimos a história de Santa Rita de Cássia, Padre Pio e tantos outros, né? Alguns, inclusive, que participam da codificação. O que foi a sua trajetória de transformação nesse processo de sair do estado de conveniência, né, para um estado de coerência a partir do momento que trabalha o conhecimento com a mensagem de Jesus, né? Kardec, na primeira parte do capítulo 7 do Céu e Inferno, onde ele aborda a respeito das penas futuras, segundo o Espiritismo, ele traz 3 aspectos importantes para a gente compreender esse processo, né? Como é que a gente avança desse estado de conveniência para o estado de coerência, ou seja, esse despertar do senso moral, conforme o Evangelho nos apresenta. Então ele diz que arrependimento, expiação e reparação, elas constituem as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e as suas consequências. Embora ele diga que o arrependimento seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Ou seja, não basta me arrepender para ser salvo, né? Porque eu posso me arrepender e esse arrependimento se manter enquanto eu estou aqui, pode se apresentar na erradicidade, pode até passar para outras encarnações, né? Eu posso ficar no arrependimento. E o arrependimento, só o arrependimento por si, ele pode me levar a um estado também que não é legal, que é a culpa, né? Eu posso assumir a culpa e a culpa pode me levar a outros estados até chegar a uma situação que a volta, às vezes, ela é bem mais trabalhosa, né? O retorno ao momento inicial. Então é isso que Kardec vai nos apresentar lá no Céu e Inferno, né? Que arrependimento, expiação e reparação, elas são essas 3 condições necessárias. E o arrependimento, ele suaviza os traços da expiação. Ora, o que é expiação? É eu me reequilibrar com as leis divinas que eu transgredi, né? Então, expiar é eu expressar, né? Ou seja, através do corpo, se eu malbaratei o uso do corpo, né? Ou as situações pelas quais eu fiz as pessoas passarem, na qual
eu vou tê-los de volta, né? Então, a lei de causa e efeito é a tradução desse processo, né, de reparação das nossas próprias existências, né? Então, o arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação, né? Então, arrepender-se é essa tomada de consciência, né? É esse despertar do espírito de saber que nós cometemos um ato falho, né? Que nós nos deixamos ceder, seja pelas sensações, pelos instintos, ceder aos nossos impulsos, né? Dando vazão a certas situações que podem comprometer a nossa existência. Então, arrepender-se é o primeiro passo. O que difere essa relação que o Espiritismo nos apresenta, por exemplo, de outras religiões, né, como o próprio hinduísmo, quando trata a questão das relações kármicas, é que no Espiritismo não existe uma relação kármica, ou seja, eu não vou pagar aquilo que fiz, né? Eu venho com um propósito de reparação, né? E mesmo o processo expiatório, ele pode ser atenuado, né, pelo trabalho no bem. Então, essa força, né, interior que eu expresso no trabalho no bem, na caridade como bem foi apresentada pelos Espíritos, né, Espíritos superiores, como entendia Jesus, né, que é o famoso BIP, né? O BIP, aliás, nós temos que acionar esse BIP em nós, né? Que é a benevolência para com todos, a indulgência para com a perfeição dos outros e o perdão das ofensas, né? Então, quando nós chegarmos nesse patamar, né, de sermos benevolentes, de sermos indulgentes e perdoarmos, né, aqueles, nos perdoarmos primeiro, né, pelos nossos erros, para que a gente possa avançar, e perdoar aqueles que, de certa forma, nos atingem. Então, quando nós atingirmos esse patamar, nós estaremos nessa condição, né, próxima do amor incondicional, desse sol interior, né, dessa satisfação, desse contentamento, que muitas vezes nos toma quando a gente se apieda ou tem a compaixão de alguém que a gente procura ajudar, né? Ajudar, seja materialmente, que esse é o primeiro passo, né, a caridade material, mas que nos levará a um passo posterior, né, que é o poder abrir o meu coração, né? Ouvir aquele que precisa, né? Eu fico me perguntando o que faz uma pessoa na feirinha aqui de Curitiba, em pleno domingo, no Largo da Ordem, né? Naquela multidão toda, em que ali há os apelos, né, para muitas coisas, coisas que são necessárias e coisas que são supérfluas, né? E aí cada um vai buscar aquilo que melhor lhe aprouver, né? Então, diante daquele universo que se apresenta, o que faz uma pessoa, né, no meio daquela multidão, se dirigir a você, né, apresentando uma necessidade real, né? Sabemos que o acaso não existe, né? Deus, ele direciona o auxílio entre as pessoas, uns através dos outros, né? É assim que Deus opera. Então, naquele momento, uma pessoa que faz você parar, né? Qual é a intenção, qual é a necessidade que a move realmente? E como você vai trabalhar nesse impulso, né, de auxílio, de ajuda, né? Às vezes a pessoa quer dinheiro, como é que você converte esse dinheiro em alimento? Enfim, né? Então, para nós, ser caridoso ou usar da caridade nesse sentido é uma questão de foro íntimo, porque nós sabemos que existe, né, os profissionais da medicância, né? Mas o Evangelho nos alerta que a gente vá na fonte, né? Que a gente vá onde estão os infortúnios ocultos, né? Isso aconteceu comigo em Belém. Eu estava num café uma vez, num local com os amigos conversando, e uma pessoa se aproximou de mim querendo dinheiro, né? E eu parto do princípio que, em últimos casos, né, o dinheiro ele vem como recurso, né? Procura ajudar de outras formas. Eu conversando com aquela pessoa naquele momento, ele expôs a situação, a vida e tudo mais, né? E aí eu disse a ele que naquele momento eu não tinha o dinheiro que ele precisava, mas que se ele pudesse me dar o seu endereço, né, eu poderia ir até lá e mobilizar outros recursos de auxílio, né? Ele me deu o nome, o endereço, tudo, e saí de lá e fui buscar esse endereço, né?
Então logo eu tive a disponibilidade. Achei realmente o endereço, achei a rua, tudo. Só que aquela pessoa nunca morou naquele local. E ninguém nas redondezas conhecia, né? Então, só para mostrar para vocês um exemplo, né, de como as pessoas, às vezes, levadas pela necessidade, ela também vai criando mecanismos de defesa, e a mentira é uma delas, né? Hoje glamorizada pelas fake news, né? Mas a mentira é mentira, não importa, né? Não importa de que maneira, de que forma ela se expressa, né? Então, há casos que a gente tem que pensar e refletir, e de acordo com a nossa condição, com o foro íntimo, saber como agir, né? Mas o Evangelho nos traz os possíveis caminhos para isso, né? Eu me lembro de uma outra situação que eu estava no supermercado, muitos anos atrás, e aí eu fui abordado por uma mulher, né? Uma mulher magra, assim, que refletia no seu corpo, no seu próprio estado, né? Sua condição. E ela pedia que eu comprasse uma lata de leite, né? Para ela estava precisando. Né? Eu disse que naquele momento não podia fazer, mas se ela guardasse um pouco, quando eu fosse pagar minhas coisas, eu pagaria, né? Ou seja, naquele momento eu estava sendo conveniente, né? Ao invés de eu providenciar o que ela precisava, né? Porque como é que no meio de um supermercado imenso, com tanta gente, aquela pessoa acerta em mim, né? A gente fica pensando, né? Poxa, uma pessoa certa, né? A gente já parou para pensar nisso. E ela veio em minha direção, né? E eu, sendo conveniente, disse para ela que aguardasse. Quando eu me virei para pegar as coisas que eu, naquele flash, naquele instante, que eu parei para pensar assim, mas o que ela pode esperar? O que eu não posso esperar, né? Quando eu procurei aquela mulher, não encontrei mais. Vocês acreditam? Eu revirei o supermercado inteiro, saí, procurei na rua e não achei mais aquela mulher, né? Simplesmente ela... O que aconteceu, eu não sei dizer para vocês, né? Se era realmente uma pessoa ou se era alguém que naquele momento se materializou para colocar à prova a minha condição. Porque Deus age assim também, né? Quando a gente está em busca daquilo que é importante para nós, né? Deus, para nos testar, né? Usando essa metáfora, Ele coloca as situações para ver se nós já somos merecedores de receber, né? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, deseja tanto uma coisa, mas o que eu estou fazendo para ser merecedor daquilo que eu almejo, né? Então, em que medida a coerência ela está presente, né? Em oposição à conveniência que ainda se faz presente nas nossas vidas. Lembramos da fala de Jesus, quando ele diz que tudo que nós fizermos, né, nós vamos receber o quê? O sempre de volta, né? Ou seja, 100 vezes mais. Né? Então a gente não imagina que um bem que a gente faz, o alcance que aquilo tem, nós não temos a dimensão. Né? E como aquilo reverbera, né? E o retorno que aquilo traz para as nossas vidas. Né? Ainda, e Kardec é interessante, né? Porque ele faz os questionamentos, mas ele também não se dá por satisfeito. Né? Enquanto os espíritos nos esmiuçarem tudo, né? Ele não se dá por satisfeito. E aí, na questão 616, ele pergunta para os espíritos, né? Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Ou seja, o que determina esse limite do que é necessário e do que é supérfluo, né? E a espiritualidade responde a Kardec: sem dúvida, há um limite. Há o limite do corpo, há o limite da condição, há o limite com as leis, né, que nós somos submetidos no processo reencarnatório dentro de um planejamento. Ou seja, há uma série de situações que fazem com que a gente desenvolva essa capacidade de discernir, né, naquilo que é supérfluo para mim, daquilo que é necessário. E aí os Espíritos respondem, né, que sem dúvida, mas o homem é insaciável, né? Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou os limites das necessidades, porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Né? Aí nós vivemos, imersos numa sociedade, pela forma como ela foi construída historicamente, e que ela cria ilusões, né? Nós vivemos num mundo de ilusões, de aparência, né? Onde as coisas elas são cultivadas como necessárias, quando na verdade não são, né? A
A sociedade ela sempre nos projeta para o futuro, né? Não perca, não perca essa promoção, só até sábado, não sei o quê. Se você não fez, procure fazer um curso tal, ou seja, mude o seu carro, sei lá, mude tudo na sua vida, né? Como se você fosse uma pessoa que precisasse realmente de tudo aquilo, né? Mas é assim que a sociedade age. Então nós vivemos num mundo de ilusão, né? Embora o mundo seja objetivo, mas nós criamos também a imagem desse mundo, né? Essa ilusão de necessidade que, de certa forma, interfere no uso do nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, nas nossas escolhas. Então, Deus nos permitiu que todos nós fôssemos dotados do livre-arbítrio. Mas a culpa não está no livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a escolha, né? Existe algo que antecede esse processo, que é o pensamento, que é a razão, que é o sentimento, né? Que é a avaliação de tudo que eu possa fazer a cada passo que eu der, né? Porque não existe, ninguém faz nada de forma impensada, né? Tudo é pensado, né? Seja pensado de maneira consciente, seja pela manifestação dos instintos ou das sensações da qual todos nós somos possuidores. Então, é esse discernimento, é o uso da razão que vai fazendo com que a gente estabeleça essas equidades materiais, né? Primeiramente para nós, porque esse é um movimento que vem dentro do próprio processo evolutivo, né? O atendimento às nossas necessidades, para depois a gente estabelecer isso com os demais, né? Está presente na lei do progresso, que um dia levará o homem a buscar as coisas espirituais em equilíbrio com as coisas materiais, né? É o cuidar do corpo do espírito, esse corpo que é necessário para que a nossa alma, o nosso espírito ele possa evoluir, né? E a cada existência ele se depurando, né? É a gente trabalhando os nossos sentimentos. Eu me lembro que em meados da década de 90, eu passava por uma situação difícil, né? E eu conheci uma senhora que trabalhava na federativa de lá, uma senhora que atendia as pessoas, ia nas casas e tudo mais. E nesse momento eu fiz amizade com ela, né? E a gente fazia evangelho junto. Eu ia até a casa dela deslocada, a gente fazia ali no jardim, embaixo das flores, das plantas. E uma vez eu saindo, eu vendo assim, um grupo de jovens passando alegre, feliz, né? Aquele contentamento todo, provavelmente vindo de alguma festa, algum lugar. Eu disse, eu manifestei a minha conveniência, né? Olha só, esses jovens alegres, né? Sem problema nenhum e tal. Aí ela se virou para mim e disse assim, né? Mas você não sabe a vida de cada um e o que nos aguarda, né? Então, às vezes, a gente se ilude até com a felicidade do outro, né? Porque é isso que o mundo nos traz, né? As propagandas de pessoas felizes, pessoas malhadas, o corpo perfeito, ou seja, uma série de situações que são convidativas. E quando a gente olha para a nossa vida, puxa, olha a minha vida como é, perto daquilo que eu vejo, né? Então, que a gente não se iluda com isso, porque isso é uma ilusão, né? Porque quem hoje está nesse estado, né, de sorriso, amanhã poderá estar chorando, né? Então, é importante que a gente faça esse movimento para dentro, né? E aí, na questão 717, Kardec pergunta, né? Que há de se pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E aí os Espíritos respondem: ouvidam a lei de Deus, e se esquece, e terão que responder pelas privações que houver causado aos outros, né? Ou seja, ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último centavo, né? Tudo aquilo que for ganho de forma ilícita, né? Ou que subtende você passar por cima das pessoas, isso vai ter que ser reparado, né? Então vivemos uma condição, não só no nosso país, mas no mundo, né? Em que parece que a violência, né, o descontrole, ele toma conta de tudo, né? Mas não podemos esquecer que isso é passageiro, né? É só não lembrar do sermão profético de Jesus, né, que ele diz que nesse momento haveria, né, as catástrofes, né, a violência, haveria uma exacerbação de todo o mal, mas que isso não era o fim, né? Que isso passaria e a Nova Jerusalém lá emergeria com todo o seu esplendor, né? Não podemos lembrar que
esse momento é o momento em que, lembrando aí a parábola, né, do feixe de Lúcifer, né? Esse é o momento em que a terra ela já vem sendo saneada, né? E aquelas regiões de dor e sofrimento, aquelas almas que se encontram nesses locais, elas estão sendo retiradas, né? Os que têm possibilidade de reencarnar, né, que são tocados pelo arrependimento e iniciar uma nova jornada, esses são recolhidos e é preparado todo o processo reencarnatório. E aqueles que não têm e que ainda são destinados no mal, alguns ainda permanecem, né, para serem de instrumento para a humanidade se rever enquanto seres que habitam esse planeta, né? E outros já estão sendo recambiados para outras esferas, para começar a sua jornada tal qual nós fizemos nos primórdios da Terra, né? Então é natural que, na sequência desse processo, essas entidades que ainda têm vinculação com o mal, ao reencarnar, o fato de estar no corpo não vai mudar. Ela mantém o mesmo pensamento, as mesmas sensações, as mesmas buscas, as mesmas tendências, né? Então, quando a gente, para muitos que estão reencarnando, estar na Terra é o paraíso. E elas não almejam mais do que isso, né? Não almejam nenhuma ascensão espiritual. Mas Deus dá oportunidade a todos, né? Deus não quer a morte do pecador, ao contrário, né? Ele quer a sua remissão, a sua redenção. Então é comum a gente ver esse estado de coisas, né? Mas nos lembremos disso, que isso é passageiro, né? É necessário que aqueles que estão adiante, né, que estão à frente, possam receber na retaguarda aqueles que também precisam avançar, né? E ao fazer isso, eles também nos auxiliam em que a gente opere em nós essa mudança, essa transformação, o nosso ponto de vista, a nossa forma de ver as coisas, né? Quando a gente pensa que o espírito evoluído, né, ele vai lá para o paraíso viver os esplendores celestes, na verdade ele faz o quê? Ele retorna para ajudar aqueles que estão na retaguarda, né? Então nós temos na Terra espíritos, né, que estão reencarnando com esse propósito, né? Nós somos a geração do esforço. Nós estamos nesse esforço de mudança, né? É só lembrarmos o que diz o Evangelho, né? Que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão, né, que são a mesma coisa. E quando falamos cristão, nos referimos ao cristão em qualquer outro credo, né? É aquele que se esforça a cada dia para ser uma pessoa melhor, né? E Joana de Ângeles nos traz uma reflexão interessante de uma de suas obras, né? Que toda vez que nós fazemos frente a uma tentação, né, que nós não sabemos, aí existe virtude, né? Então começamos a cultivar em nós esse embrião da virtude, né, para que a gente possa ter uma vida, né, conduzida pela coerência, né, como diz um espírito amigo a nós, né, com o coração resoluto, com o coração determinado, né, colocando em prática aquilo que a gente já conhece, já entende, já sabe, né, que não pode fazer mais, porque as consequências elas serão mais desastrosas, né? Como disse Jesus, né? Sodoma e Gomorra vai ter menos impacto do que aquele que tem conhecimento da verdade, das leis de Deus e não a pratica, né? Então a dor e o ranger de dente ela vai ser muito maior, né? Então são essas as ilusões que o mundo cria, né? Mas que compete a cada um de nós pela razão, pelo discernimento, né? E fazendo essa distinção daquilo que é realmente necessário, daquilo que é supérfluo, né? Em que maneira eu conduzo a minha vida pela conveniência, de que maneira eu estabeleço realmente a coerência com aquilo que é mais importante e com aquilo que é necessário. Na medida que a gente vai amadurecendo, cabelo branco não é sinal de amadurecimento não, viu? É de envelhecimento, né? Então, mas à medida que a gente vai amadurecendo, né? Falta de cabelo também, viu? Então, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai, né, deixando de lado certas coisas, certas práticas, né? Eu estava conversando com meus filhos, né, conversando com a minha amiga, eu estava vindo para cá, né, para estar com o neto, estabelecer esse laço, então daqui a pouco eles esquecem até quem eu sou, né, porque eles só me conhecem pela internet. E aí eu conversando com um amigo meu, ele dizia o seguinte, né, que o avô é o cavalo
que o filho avançou, o neto montar. Né? Vocês conheciam essa fala, né? Ou seja, a gente na condição de avô, a gente esquece, né? A nossa condição de paternidade, né? Dizem que o avô deseduca, pelo contrário. O avô até vê a falha, mas ele não pode interferir, então a gente vai fazendo isso de outra forma, na brincadeira e tudo mais, né? Então, esses momentos que eu tenho vivido aqui, que tem sido assim muito gratificante, né? Ainda nem saí daqui e já estou morrendo de saudade. Então, vai lembrar uma passagem de Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças, né, que está registrado em Mateus 19 a 21, quando ele diz assim: nós não temos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro nos céus, tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, né? Então, o tesouro, o nosso tesouro ainda é um tesouro egoísta, né? Que ele se movimenta em torno das nossas intenções a partir das nossas necessidades. Por isso que Thomas Merton, lá na frente, né, quando eu citei para vocês, ele diz que é a distância mais longa, né? Que é percorrida entre a cabeça e o coração. Então, enquanto o nosso tesouro for a satisfação egoísta das nossas necessidades, maior será o percurso entre a razão e o coração. Então, é preciso encurtar essa distância, né? Todos nós somos, de fato, discípulos da conveniência, né? Porque ainda atrelamos e conduzimos a nossa vida na satisfação imediata das nossas necessidades e algumas vezes de forma consumista, né? Uma vez assistindo num desses canais pagos, não lembro se era na Discord, um canal nudista, né? Os colecionadores, né? As pessoas que têm a compulsão de ter coisas em casa. Gente, quando eu olhei, a primeira vez que eu assisti aquele programa, né, aquelas pessoas que não conseguiam nem transitar no espaço da casa de tanta coisa, né? Nossa, eu também um susto que eu olhei para mim, eu olhei para minha casa e digo, nossa, eu estou nesse caminho, eu preciso mudar, né, radicalmente esse processo, né? E não é só por isso, porque também tem uma condição espiritual aí muito séria. Quando você começa a acumular coisas dentro de casa, aquela energia ela fica presa ali, fica impregnada e atrai, né, os chamados parasitas espirituais, né, os espíritos que se alojam e adentram naqueles espaços, né? Então é importante que a gente esteja sempre renovando essa energia. Então vamos dando as coisas que não nos interessam mais, né? Que não é mais útil para a gente, mas que é útil para outra pessoa, né? Desde que aquilo possa ser aproveitado também, né? Então essa forma consumista, ela ainda, né? Quem aqui não coleciona alguma coisa, né? Nem que seja por hobby, mas isso ainda é uma manifestação desse processo, né? Enquanto a gente não se liberta, né, dessa situação, a gente vai. Mas é importante que vai desabrochando em nós também novas formas de sentimento, né? Então a gente deve repensar melhor as nossas escolhas, né? Quanto tempo tem ainda? Tá. Eu me lembrei quando eu estava pensando, né, nessa fala com vocês, eu me lembrei de uma situação lá na casa espírita que a gente frequenta, que havia uma moça, né, a Maria do Carmo, o nosso centro fica na periferia de Belém, né, e ela frequentava a casa espírita, como ela frequentava também a igreja evangélica, ela ia para todo canto, né, em algum lugar ela ia encontrar algo, né, e ela trazia problemas de ordem mental, né, ela tinha certas dificuldades. Mas ela ia, participava, do jeito dela, ela falava e tudo mais, né? E estava sempre com a gente, né? E um dia, no trabalho mediúnico, ela também ela tinha epilepsia, né? Então ela tomava remédio controlado, mas quando ela lembrava que a família também excluiu, fizeram partir e botaram ela lá, né? Então alguns trabalhadores da casa iam lá visitá-la, né? Orientar, cuidar e atender aquilo que ela precisava, né? Era uma condição bem difícil em que ela vivia. E uma vez colocando o nome dela no trabalho mediúnico, o espírito amigo disse para a gente o seguinte, né? Contou a história dela, né? Que numa encarnação anterior, ela facilitava o processo de aborto daquelas jovens, né? Que por
uma escolha mal-sucedida engravidar no momento em que a gravidez, fora do casamento, fora das relações, era extremamente negativa e mal vista na sociedade, né? Quer dizer, a pessoa ficava ali, ali ela encerrava, né, diante daqueles valores, toda a sua caminhada, né? Então as jovens ou abortavam ou elas eram afastadas da sociedade, tinham as crianças, e essas crianças iam para a chamada roda, né? Não sei se vocês lembram da roda. Essa roda, ela aparece até no filme, tem um filme de São Vicente de Paulo, em que São Vicente ele vem, que é um dos, né, que trabalha aqui, participa da codificação. São Vicente de Paulo ele vem numa caminhada e ele vê uma criança chorando, né, abandonada, e ele pega aquela criança, e do lado tem o mendigo e ele diz, né, essa criança aí se salvou, porque a maioria é deixada aqui e morta, né. Então a roda, as mulheres já levavam as crianças nos conventos, havia uma roda semelhante a essa quando a gente compra gás, né, você leva, coloca o gás, aí ele gira, pega o gás do outro lado, bota o seu, você paga e gira e pega de volta, já viram? Né? Não tem por aí. Então você botava a criança, a roda girava e as freiras pegavam a criança do outro lado e criavam no convento, né? E ninguém mais tinha notícia dela, né? Então a Maria do Carmo, ela colaborou com isso, né? Então nessa encarnação, além dela trazer essa dificuldade, havia uma nuvem de espíritos em torno dela, né? Alguns conectados a ela nesse processo, quase que num estado permanente de perturbação espiritual. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, que a espiritualidade, ela está começando a ter mais aflito, gente. Uma coisa que a espiritualidade me chamou a atenção, ela disse assim, que isso antes da pandemia, que cada abraço, né, que nós dessemos nela, com a amorosidade e na sinceridade dos nossos corações, nós auxiliaríamos a desconectar um irmão que encontrava desconectado a ela, né? Então isso me fez entender, né, essa situação me fez entender o que a gente chamou de terapia do abraço, né? Quer dizer, a terapia do abraço, ela tem uma dimensão muito maior do que aquilo que os nossos olhos são capazes de ver, né? O abraço, o sentir. Eu cheguei até a formular uma fala que eu coloquei no site, depois a pessoa pediu que eu desse meu nome, né, que ela achou muito interessante, em que eu dizia naquele momento que abraçar é você sentir o outro por inteiro, né? Se vocês verem essa frase por aí, ela é minha, viu? Então, abraçar é você envolver o outro na sinceridade do seu sentimento, do seu amor. E às vezes a pessoa só está precisando disso, de um abraço, né, que você aluga, ela quer alugar o seu ouvido, ela quer falar, né? E só o fato de você exercer aquela escuta, dela botar para fora, dela fazer a catarse, né? Isso é um traço da benevolência, né? De você ser benevolente com os outros. Porque quantas vezes a gente não quer ser ouvido quando a gente está passando por situações difíceis? A gente quer que as pessoas exerçam a escuta, até mesmo no trabalho mediúnico. Às vezes o espírito vem para querer fazer sua catarse e você já quer doutrinar o espírito, já quer dizer isso, aquilo, né? Teve um dia que numa reunião o espírito disse, cara, eu posso falar ou não posso? Né? Porque eu quero falar aqui, quero falar minhas dores, vocês já querem. Como é que vocês podem me ajudar se vocês não me escutam? Né? Então, a escuta ela é um momento assim, extremamente importante, né? Então, essa passagem com a Maria do Carmo, ela foi extremamente importante para nós compreendermos, né, o quanto o atendimento fraterno, né, quanto a receptividade numa casa espírita, ela é importante, né? Palestra não é o meu forte, viu, gente? Eu falo porque as pessoas me convidam, né? Mas um dia que eu estava lá na Federativa, eu ia fazer palestra, ia para ajudar, né, naquilo que o Márcio colocou no começo, né, fazer aquelas aberturas, que inclusive eu aprendi aqui, né? Indo lá no Ildefonso, no começo da palestra, o pessoal colocava aquelas mensagens. Ali já começava o trabalho, a gente pensa que não, mas as pessoas estão chegando, estão lendo ali, elas já saem da sintonia da preocupação do dia a dia e se tornam mais receptivas a receber ajuda que a espiritualidade, nesse momento, aqui, está fazendo com cada um, né? Com cada um, né? E aí eu não estava na palestra e estava lá um bolo de mensagens em cima da mesa e não tinha ninguém, porque a pessoa que distribuía a mensagem nesse dia não tinha ido, né? A gente sabe uma coisa, eu vou distribuir as mensagens, né? Peguei a mensagem e fui lá para a porta. As pessoas iam chegando e iam entregando.
Gente, eu nunca recebi tanto sorriso, tanto sorriso bonito na minha vida, né? Tanta energia boa, só de entregar uma mensagem para a pessoa, né? A gratidão. Então, não existe um trabalho maior ou melhor, né? Existe aquele que você faz com amor, né? Aquilo que você coloca sentimento, por pequeno que seja, né? Aos nossos olhos, a tarefa, mas ela está revestida de uma grandiosidade que a gente não alcança, né? Mês passado, eu fui surpreendido pela minha irmã mais velha, me deu uma notícia pelo WhatsApp, que uma tia minha, né, a tia Esther, ela estava internada na UTI, internada no hospital em Belém, né? Ela foi casada com um irmão da minha mãe, que era um tio que nós tínhamos um carinho muito grande por ele, porque nós nascemos em Belém, mas como meu pai era militar, ele foi transferido para o Rio, nós passamos uma boa parte da nossa infância lá e depois retornamos, né? E quando retornamos para Belém, esse tio, ele ia buscar a gente para passear, para sair, né? E era bacana, né? A gente veio de uma outra cidade, estava em Belém, era completamente diferente. Lá eu conheci o ônibus de madeira, né? Não sei se vocês conheceram aqui, mas era um ônibus da Chevrolet que toda a carroceria dele era de madeira e a janela era guilhotina, né? Nossa, achava fantástico aquilo, né? Passear naquilo. Então esse tio, para nós assim, foi a pessoa que ele recebeu, né? Entre todos os outros, né? E aí nós criamos um carinho muito grande por ele e por essa minha tia, né? E ele, por uma situação que até hoje é obscura e também eu não me interessei em saber, né? Ele tentou contar a própria vida, né? E a minha tia, ela ficou viúva, né? Depois com 9 filhos para criar. E eles tinham uma barraca na feira, lá no Vero Peso, né? Em que eles lutavam com muita dificuldade. E meu tio trabalhava lá também e desenvolveu algumas atividades na área da construção civil, né? E aquela minha tia, por conta dessa situação, ela recebeu um gelo da família, né? E eu não entendia por que, às vezes, a família reunia e ela não estava presente, né? E aí eu comecei a meter ela, visitá-la, comecei a estabelecer essa aproximação, né? E eu nunca vi essa minha tia, apesar da condição dela, eu nunca vi ela triste. Ela sempre era alegre, eu nunca vi ela reclamar, né? Ela naquela luta com os 9 filhos, né? Hoje todos encaminhados, né? Isso também mudou a vida dela. Então, quando eu soube que ela estava internada, eu entrei em contato com as minhas primas e fui visitá-la, né? Fui visitá-la, fui lá orar por ela, pedir passo. Quem sabe que o espírito mesmo inconsciente, ele está presente, ele sente, ele percebe tudo, né? E eu fui para lá, né? naquele estabelecer, né? Aquele elo afetivo com ela, porque eu me afastei por ter vindo estudar em São Paulo e outras situações, né? E aí, conversando com as minhas primas, eu levei o nome dela para a reunião de saúde, né? Nós temos, entre as reuniões mediúnicas da casa, uma delas é a reunião de saúde, em que as pessoas encaminham o nome para lá, né, por uma problemática qualquer, orgânica, e aí vem as orientações, né? Os médicos acompanham todo o quadro de atendimento daquela pessoa, e aí vem as orientações, dizendo que é aquela situação, né? Porque a pessoa está vivendo aquilo ali, e as orientações do que fazer, né? Buscar fluidoterapia, terapia, enfim, dependendo do quadro e da situação que é apresentada, né? E quando encaminhei o nome da minha tia, que veio a resposta, eu fiquei admirado, porque não tinha orientação nenhuma, né? Não dizia que ela deveria fazer fluidoterapia, ou evangelho, coisa parecida. Nada disso, né? Apenas foi dito o seguinte, né? Alcançado pelos médios, né? Várias irmãs de caridade, com muita alegria, de mão dadas ao lado do leito dela, cantando um belo poema, mãos que oferecem rosas, da irmã Judite Junqueira Vilela, né? Essa música está disponível na internet, né? Esse poema que foi musicado, né? Que diz mais ou menos assim, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, né? Então, conforme elas iam cantando essa música, ia saindo delas raios prateados que jorravam por todo o corpo da minha tia, né? E aí, conversando depois com as minhas primas, elas foram me contar, né? Uma coisa que eu não sabia, que a minha tia, apesar da dificuldade que ela passava, ela sempre dava alguma coisa para alguém. As pessoas iam até lá, né? Passando por necessidade. Então, do pouco que ela tinha, ela ainda dividia isso. E ninguém sabia, né? Ao ponto das minhas primas dizerem para ela, né? Mamãe,
Largue de ser besta, você fica dando as coisas, a gente precisando das coisas, você fica dando as coisas, né? E ela sempre com aquele sorriso, né? Então vejam, esse auxílio, né, que ela recebia, né, a colheita pela semeadura que ela desenvolveu ao longo de toda a sua vida, né, atendendo aqueles que precisavam. Né, que precisavam. E eu sabia, né, porque a gente fazia também evangelho em casa, né, eu orava por ela e por outros, né, e a minha esposa alcançava que a energia que estava ela já estava cada vez mais fraquinha, né. Então embora apresentasse algumas melhoras, a gente sabe que essas melhoras não são necessárias para acalmar até os ânimos na família, né? E as coisas poderem ser encaminhadas da melhor forma. Mas eu sabia que quando eu chegasse aqui em Curitiba, eu cheguei aqui no dia 13 de julho, no próximo domingo eu já estou indo embora, né? Eu sabia que quando eu chegasse aqui, eu ia receber a notícia da desencarnação dela. E não deu outro. Cheguei aqui na quarta-feira, na sexta-feira, eu recebi a notícia de que ela havia desencarnado, né? Então vejam como, né, o trabalho da caridade é um trabalho silencioso, né? Não precisa você ficar alardeando, porque Deus está vendo. E onde nós estivermos, haverá sempre espíritos ao nosso lado, né? E eles serão as nossas testemunhas, né, diante de Deus. Eu me lembro que uma vez fazendo um trabalho de atendimento, né, em relação a algumas pessoas, nós éramos um grupo pequeno, né, e nesse grupo haviam 2 médicos, num atendimento que a gente fez, em seguida se manifestou uma entidade que disse assim para a gente, né, que eles não iriam mais nos perseguir, porque ele nos acompanhando, ele percebeu a seriedade do trabalho que a gente fazia naquele momento, né? Então, pelo menos esse grupo aí nos deixou em paz, né? Não quer dizer que a gente dê dos outros, né? Porque às vezes a filha é grande, né? Eu me lembro que uma amiga minha no centro, sempre foi uma pessoa brincalhona, né? Sempre brinquei, o pessoal que me conhece sabe disso. Eu não sou nada disso que eu estou falando aqui, viu, gente? Eu sou uma outra pessoa, né? Eu gosto dessa proximidade. E aí eu, brincando com uma amiga minha, que era evangelizadora no centro, coordenava o trabalho, eu fiz uma brincadeira com ela, mas ela não me conhecia ainda, ela não gostou muito, né? E ela ficou com raiva de mim. E aí ela, depois veio me contar que ela em casa, né, dormiu, sonhou, desdobraram ela e levaram ela e mostraram uma fila imensa, né? Aí disse assim, você está vendo aquela fila ali? Você quer ir para ela também? Aquela fila era dos contrários, as pessoas aqui iam Deus, né? Que a gente vai devagarinho, a gente vai ressarcindo ali, né? Aí ela despertou esse não posso, né, alimentar esse tipo de sentimento. E às vezes a gente é tomado, né? Um sentimento de mágoa, às vezes uma brincadeira. Por isso que a gente deve ter muito cuidado com as brincadeiras que a gente faz, né? Porque a gente pode acionar na pessoa um gatilho de uma situação passada que pode vir à tona e a gente não ter o controle sobre ela, né? Isso o Joana de Anjos nos esclarece muito bem, né? Então eu nunca vi aquela minha tia triste, né? Nunca vi ela reclamar de nada, né? E por último, eu queria trazer um exemplo, nós seguimos encaminhando o encerramento, da minha sogra, né? De 83 anos, que eu recebi a notícia dela na sexta-feira, né? Que ela havia recebido alta, né? E aí a minha esposa dizia que ela estava tão bem, mas tão bem, que nem parece que ela ficou 33 dias numa UTI, né? Isso agora, né? Porque ela contraiu, em 2018 foi detectado ela um câncer linfático, né? Que começou aqui nessa região e depois foi se alastrando por todo o corpo, né? Ela ficou 10 dias na UTI, isso em 2018, né? E teve que submeter uma sessão de quimioterapia. Na sexta, ela teve um problema cardíaco, ela tinha uma deficiência cardíaca, né? E quem conhece a quimioterapia ou já fez sabe quanto é um processo doloroso e demorado, né? Então ela teve uma saturação de líquido e pela deficiência cardíaca ela teve um problema sério. Se esse atendimento não fosse no mesmo hospital, né, ela só mudou de andar, né? Então ela saiu onde ela estava fazendo aqui para ir para a UTI imediatamente, porque se demorasse um pouco mais ela teria desencarnado, né? Então ela teve essas complicações e quando foi agora em 2022, né, a coisa foi retomando, né? E ela fez todo um tratamento, fez alguns tratamentos naturais e o câncer, ele se comportava como, embora ele fosse
maligno, ele se comportava como benigno, né? Então, como se ele estivesse isolado ali e começasse a regredir, né? Tem uma obra até do André Luiz que ele relata duas situações semelhantes, duas mulheres, uma que reencarnou com a matriz do câncer para desenvolver e outra que não e que desenvolveu, né? Uma obra que depois deve ter aí, vocês podem fazer a procuração, porque é bem interessante, é uma trilogia. Não vou contar porque ela é extensa, né? E aí a minha sogra passou esses dias, né, e a gente fez uma corrente de orações, né? Tivemos a ajuda dos nossos amigos aqui no trabalho de atendimento a ela, o trabalho do centro, a reunião de saúde. E ela, apesar de ser católica, né, e o marido dela, hoje desencarnado, né, também era católico, eles devotos de Maria, mas eles também conheciam o Espiritismo, né? Eles conheciam. Então a fé dela, né? A fé que ela alimenta em Maria e Bezerra de Menezes, né? Então ela até brincava no hospital que o Bezerra de Menezes estava fazendo alguma coisa errada, porque ela estava demorando tanto a ficar ali, né? Mas enfim, então o comportamento dela foi assim, e ela teve pela segunda vez à beira de uma desencarnação, né? Mas uma resignação imensa, né? Uma fé sólida, mesmo sendo católica, né? Aquela fé sólida. E aí que eu fui descobrir, né, com a minha esposa, que ela acolheu inúmeras crianças, né? Levou para casa, atendeu as pessoas que pediam, né, para criar, e ela cuidava sem fazer distinção entre os filhos, né? Principalmente aquelas crianças em situações vulneráveis. Então esse trabalho é silencioso, né? Ajudando muitas pessoas. Então hoje ela colhe os frutos desse acréscimo de misericórdia. Já pensou? 33 dias no UTI, a pessoa ia receber 3 injeções na barriga, tinha uma hora que não tinha mais onde espetar, né? Aí ela oferecia o braço, né? Então ela vai aqui, né? Sem reclamar e nem exigir nada, né? Ao ponto de cativar as pessoas que cuidaram dela nesse período, né? Então, ela hoje está assim, me parece que passou por tudo isso, né? E se ela aqui permanece, por certo, ainda tem coisas a cumprir, a trabalhar, também junto à família, aos filhos, né? Que o aprendizado, ele não é, o aprendizado ele é individual, mas ele se estende a todos, né? Que fazem parte daquele convívio, daquele contexto. Então a resignação dela, não era assim, e aí nós entendemos a resignação, não como aquela aceitação da doença ou da morte, né? Como se fosse a vontade de Deus e você se entrega, né? Ao contrário, é a gente compreender os desígnios de Deus, de que tudo que nos acontece é a colheita necessária ao nosso próprio crescimento e aprimoramento moral, né? E que o que o Espiritismo denomina de expiação são também momentos de prova, né? Que ao mesmo tempo que você está expurgando as suas matrizes, você está sendo provado, né, no cultivo de novos sentimentos, com uma paciência, com uma resignação, né? Agradecendo sempre a Deus, né? Quem sabe que a dor é uma bênção que Deus possibilita aos seus eleitos, né? Quando a gente pensa em eleito, não é o escolhido, né? Porque ninguém é escolhido, mas é eleito no sentido daqueles que cumprem as leis de Deus, que se esforçam, né, para buscar essa renovação. E aí tem a passagem lá, e tem várias outras passagens, a passagem lá dos 10 leprosos, como era denominada na época, né, os portadores de janseníase, nos quais, né, na trajetória de Jesus, os 10 vão até ele e pedem para ser curado, né, e ele pede que eles se encaminhem ao sumo sacerdote para mostrar, né, ele se apresentasse, porque naquela época uma pessoa que era dotada desse mal, ela era excluída da sociedade. Então, para que ela fosse reintegrada, é preciso que fosse atestada junto ao templo a sua condição de saúde, né? E aí, nessa caminhada, o corpo deles vão sendo reconstituídos, né? Dos 10. E apenas um volta para agradecer, né? Então, esse que volta para agradecer, numa fala lá numa passagem de Dona Amélia Rodrigues, né? Ela vai dizer que esse obteve a cura real, né? E a melhor frase, a frase assim que expressa, né, esse sentimento de gratidão, é uma frase de um filósofo grego, né, da antiguidade, em que ele diz que a gratidão é a memória do coração, né? Então a gratidão é a expressão de sentimento, né, de você ser grato àquele, né? Não entender gratidão como favor, como troca, né? Toma lá da cara, é isso, ou dando que se recebe, como é mal interpretada, né, a oração de Francisco de Assis, né? Então a gratidão é esse reconhecimento, porque se a pessoa se prontificou a nos ajudar, ela o fez por sua livre escolha, porque ela quis,
né? Porque ela dedicou o seu tempo, o seu talento. Se ela não tinha condição material para fazê-lo, ela usou do seu conhecimento, da sua disponibilidade, do seu tempo, né? Então ela foi estabelecendo a multiplicação dos seus talentos. É isso que nós precisamos fazer, né? Se eu não tenho condições de ajudar o outro materialmente, mas eu tenho minha inteligência, eu tenho meu tempo que eu posso destinar no trabalho, no bem, ajudando aqueles que precisam, né? E eu sei que aqui em Curitiba existe inúmeros trabalhos nesse sentido, né? Então é esse contato com a dor do outro que vai ajudando eu a trabalhar a minha própria dor, né? E aí fica aqui uma mensagem que eu vou tomar liberdade de ler para que a gente leve como reflexão, né? Humberto de Campos, em Contos e Apólogos, ele traz o seguinte conto que ele denomina a ficha, né? Então ele diz assim: João Mateus, distinto pregador do Evangelho na seara espírita, na noite em que completou 50 anos de idade no corpo físico, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a eucessitude do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma visita de olhos em sua ficha, né? Todos nós temos a nossa ficha, né? Cada dia a gente recebe uma folha em branca e a gente vai preenchendo lá e ela fica, né? No final, vamos puxar aquele rol de coisa para ler, né? Que nós fizemos. E aí o viajante recebeu primoroso o documento, em cuja face leu espantadiço: João Mateus, renascido na Terra em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidente de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio, casou-se aos 25 em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou, sem maior atenção, 672 missas. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sobre a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador. Polemista cauteloso. 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande tolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de, a moeda da época, 600 mil cruzeiros, e guarda em conta o lucro particular a importância de 302 mil cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obra de assistência. Débito. Né? É quando o mensageiro ia ler para ele o débito, né? Que é quando ia ler o item referente às próprias dívidas. Fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transtornado, dizia. O sonho o modificara de um modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante
a trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejavam socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso. E sorridente, despediu-se dos amigos de ideal, solicitando-lhes novo encontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram a porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, né, que a gente não perde esse sonho, né? Que a gente saia daqui impregnado por essas energias, né, por esse sentimento, das coisas que nós precisamos fazer, né, que ainda há tempo. Um espírito amigo costuma nos dizer, né, aquilo que o Evangelho nos mostra, né, que todos nós, espíritos, somos trabalhadores da última hora. Não só nós, não. Toda e qualquer pessoa que está no trabalho do bem, né, tendo um credo ou não, mas que está nesse processo, é um trabalhador da última hora. E esse espírito amigo nos alertava que da última hora, muitos minutos já se passaram. Né? Então, que a gente não perca mais os minutos que nos restam. Porque eu pergunto para vocês, quem daqui garante que vai estar vivo amanhã? Quem garante? Mas eu garanto. Todos estarão vivos amanhã. Eu não sei se nesse corpo. Né? Então, que a gente não perca mais tempo, né? que a gente não protege mais esse chamado de Jesus para sermos coerentes com todo o conhecimento e os ensinamentos das quais nós já somos possuidores. Né? Lembrando aqui essa experiência com a minha tia Esther, né? Que hoje recolhe os frutos de todo esse trabalho silencioso e ajudar aqueles que não tinham, ela que pouco tinha, né? Para que o nosso retorno à pátria espiritual possa ser embalado por esse cântico, mãos que oferecem rosas, da qual eu convido quem souber a cantar, né, acompanhado por essa representação do coral da casa, porque eu realmente sou desafinado. E eu vou cantar junto com elas, né, esse canto que nos toca a alma, que nos sensibiliza. Eu vou só acompanhar, tá, gente? 1, 2, 3. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá pouco que se tem aos que têm menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém,